Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rogério Tomanini e eu vou falar com vocês sobre biologia para contemplar o concurso de papiloscopista da Polícia Civil de São Paulo. Né? Nós vamos ter esse contato aí. Eu separei algumas aulas relativas ao edital. Né? Esse ano o concurso de papiloscopista ele promoveu aí uma parte de biologia, né? Uma parte de biologia bem extensa, né? Mas que a gente conseguiu colocar aí os principais tópicos, aquilo que realmente é relevante para que o aluno precise saber, né? E vou falar um pouco de mim. Eu sou professor de biologia molecular, né? Eu sou pós-graduado em biologia molecular, em imunologia, faço mestrado e também sou policial civil, né? Então aqueles que estão querendo galgar aí a carreira da polícia, eu sei que não é fácil, eu também passei por isso, eu prestei concurso, estudei e também sou policial civil. Então a gente vai estar aí conversando durante esse tempo sobre a biologia, né? E como eu disse, é uma coisa bem extensa e eu vou tentar fazer o máximo possível para contemplar tudo aquilo que o edital está pedindo, né? Que não é pouca coisa, né? Eu costumo dizer que esse edital aí, numa faculdade regular ou num colégio, a gente costuma dar em 1 ano e meio, né? Mas deu para dar uma enxugada e falar aquilo que realmente é necessário. Outra coisa importante é vocês terem acesso a livros, né? Não basta só pegar o material conosco aqui, né? Vocês têm que estudar. Eu sei que muita gente só viu biologia lá no colegial ou lá no ginásio. Então a gente vai relembrar muita coisa e também vai aprender muita coisa. Tá bom? Então, vamos em frente. Eu vou começar a parte de biologia, de acordo com o edital, sobre a composição química da matéria viva, né? Para a biologia, e isso é importante deixar muito claro, né, que para a biologia, a vida começa na célula, né? Existem outros conceitos do que é vida, né? Tem o conceito religioso, tem o conceito químico, né? Mas para o nosso caso específico aqui, a vida começa dentro da célula. Então tudo que tem célula tem vida. Um detalhe importante, né, que já para a gente começar aí a entender. Bactéria, né, nós temos bactérias que são unicelulares, elas têm apenas uma célula, né, elas são bem simples, mas também têm vida. Agora vírus, né, vamos gravar aí. Vírus, para a biologia, ele não tem vida, né? Ele é um elemento intracelular, ou seja, ele precisa de uma célula para ter vida, não é? Então a gente pega aí como exemplo o vírus da AIDS, né? O vírus da AIDS ele só vai ter vida, né, entre aspas, no momento que ele consegue introduzir o seu material genético dentro de uma célula, né, dentro de um hospedeiro. Então mais ou menos a gente tem que ter essa ideia de que vírus não é vida, né? E aí tudo que tem célula tem vida. Muito bem. Vamos começar aí então vendo citologia, não é? Como a gente viu aí, ó, citologia é a definição simples, né? Vem lá dos gregos, cito significa célula e logos significa estudo. Então o que a gente vai fazer? Vai estudar a célula. Hoje em dia, citologia ela é comumente chamada de biologia celular, ou seja, é o estudo da célula, né? E a célula, e a gente vai perceber isso no decorrer do curso, ela tem várias funções, ela tem várias ferramentas, né, importantes para a sobrevivência do organismo por um todo, né? Então, nenhuma célula consegue viver sozinha, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que no corpo não existe carreira solo, né? Todos têm que estar em conjunto, as células têm que estar muito bem organizadas e cada um exercendo a sua função, não é? Então a gente vai perceber lá, dentro das células, que a gente tem as organelas, né? Organelas o que são? São elementos dentro da célula que fazem com que a célula funcione, né? E a gente vai ver uma a uma, né? Vamos lá. Composição química. Vamos ver o que tem dentro da célula, a princípio. Bom, como todo mundo já sabe, e a gente escuta falar, a água é o principal elemento, né, da vida. Então a gente costuma falar que o ser humano ele consegue viver com a ausência de um monte de coisa, né, até de comida.
por um determinado tempo, mas de água não tem jeito. E por que isso? Porque a água é a principal substância da célula, né? É com ela que a célula consegue fazer uma série de situações químicas lá dentro, né? Constituir energia, né? Mandar criar proteína. Sem água, a célula não consegue sobreviver, né? E aí tem os sais minerais, né? Algumas substâncias orgânicas, né? Que a gente vai ver, né? Açúcar, essas coisas estão dentro da célula também, mas principalmente para gravar água, né? A água é o principal elemento da célula. Muito bem, aí eu coloquei uma relação de componentes que a célula precisa, né? Todo em proporção. Você vê o carbono, hidrogênio, cálcio, enxofre, sódio, tudo isso, toda essa relação de componentes químicos que a gente vê aí, eles são importantes para que a célula fique equilibrada, não é? Então, se você tem um excesso de sódio, você tem falta de potássio, tudo isso vai comprometer o funcionamento da célula, né? Então, é importante a gente saber que a célula não vive somente também de água. Tem outros componentes. Um exemplo, o carbono. Carbono lá, 18% de carbono, né? A célula precisa de açúcar, né? Precisa de oxigênio, de nitrogênio, tá? Então aí a gente vai ter uma gama de elementos que a célula precisa para sobreviver. Eu coloquei essas substâncias aí que são as principais. Água, né? Proteína. Toda célula precisa de proteína. Ela produz proteína, né? Mas também precisa de proteína. A gente vai estudar lá na membrana, que é aquela camada que dá suporte à célula. A membrana, ela serve como uma peneira para deixar entrar coisas que a célula precisa e também para tirar da célula aquilo que a célula produziu, não é? Então a gente vai perceber que a proteína é tanto produzida dentro da célula, como também recebe de fora, recebe do sistema extracelular. Lipídio, né, que são as gorduras, a célula também precisa, carboidratos, sais minerais e outros elementos, né? Mas gravando aí, mais uma vez, água. A água é o principal elemento que a célula precisa, certo? Muito bem. Agora nós vamos entrar num trecho aí, pessoal, que para diferenciar as células, né? Na natureza, nós temos dois tipos de células em todo o sistema, né? Essas células, elas são bem diferentes, né? Então eu comecei aí pela primeira e mais simples, né? Que são os procariontes. São células chamadas células protocélulas, ou seja, são muito pequenas, são células bem diferentes daquelas eucariontes, né? As células procariontes, elas têm um tamanho menor, né, do que a célula da eucarionte, que é uma célula animal, né, que é uma célula vegetal, né? Ela tem um núcleo, eu vou mostrar para vocês depois num desenho, ela tem um núcleo diferente, né? O DNA dela está espalhado dentro da célula, né? E ela não tem uma série de organelas que as eucariontes têm, né? Então você vai perceber até a diferenciação entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte, vocês vão perceber a diferença de quantidade de organelas. Lembre, organela são ferramentas que a célula tem para que ela sobreviva, né? Para que ela produza algumas substâncias. Então vocês vão perceber que as células procariontes, elas são muito simples, elas não têm muita atividade, tá? Então, vamos ver aí, ó. Tá aí uma célula procarionte. Olha aí que beleza. Ela parece até uma bactéria. Você tem aí a membrana plasmática, né? Você tem a parede celular, né, que protege a célula, né? O ribossomo, que nós vamos ver também na eucarionte, para que ele serve. DNA lá dentro, vocês percebam que o DNA ele está disperso lá dentro da célula. Você tem um flagelo, que é como se fosse um rabicho, né, da célula, para ela se locomover. Alguns nucleóides, né, que têm algumas funções, e as fibrilas. Então vejam, essa célula é muito simples, pessoal, né? Ela não tem muita coisa, assim, muitos sistemas para se manter. Em função disso, ela está presente em alguns protozoários, né? Ela está presente em algumas bactérias, né? Mas em via de regra, ela é uma célula muito simples, né? E ela a gente não vai se atentar muito, por quê? Porque ela é muito simples, ela não faz parte do reino animal,
não faz parte do reino vegetal, né? Então só para a gente conhecer aí as procariontes. Muito bem, e aí nós vamos entrar nas eucariontes, que é a que nos interessa. É a célula mais importante, é a nossa, né? É aquilo que nos interessa. Eucariontes, eucariotas, né? Ou eucélulas. Vocês podem encontrar aí na prova esses 3 nomes, tá? Elas são bem diferentes, como eu coloquei aí, né? Elas têm várias organelas, né? Diferentes das procariontes. As eucariontes têm várias organelas. E elas podem ser encontradas nos vegetais, né? São células vegetais e células animais. Qual é a diferença? Vamos lá, pessoal. Vamos gravar uma coisa logo de princípio, antes de ver a fotinho que eu vou mostrar para vocês, tá? Célula vegetal, ela tem cloroplasto, né? O que é cloroplasto, pessoal? É aquilo que ajuda a célula a fazer fotossíntese, né? E dá cor, né, à célula. Ou seja, as plantas, elas têm aquela cor verde em função dessa organela, né? Nós não temos essa organela, porque senão, obviamente, todos seríamos parentes do Hulk, né? Todo mundo seria verde. Então, via de regra, ninguém tem cloroplasto, certo? Quem tem cloroplasto é planta. Então, viu na questão lá, caiu uma questãozinha de organela de célula animal. Você viu a organela lá, cloroplasto, pessoal? Célula vegetal, né? Nem olha outra coisa. Se tiver lá célula animal, está descartado, pula para a próxima alternativa. Isso é muito importante, tá? Pegadinha às vezes de concurso aí, o examinador gosta de colocar essa organela para confundir o aluno, né? Outra coisa importante são pequenos vacúolos aí, né? Que a célula animal tem e a célula vegetal tem em maior quantidade e maior tamanho, né? Mas isso aí é um detalhe que não é tão importante. O mais importante gravar nessa história toda é o cloroplasto. Ele vai ajudar na fotossíntese, né? Porque ele tem algumas substâncias lá dentro e só está nas células vegetais, ok? Muito bem. E tá aí, né? Eu vou abrir para vocês aí, olha aí, ó, a nossa célula animal e a nossa célula vegetal. Como vocês podem ver aí, a composição delas é razoavelmente parecida. Você tem ali, ó, se a gente for ver o cloroplasto, né, que está bem ali no canto esquerdo inferior, né? Você pode ver ali no fundinho da célula vegetal, que parece umas moedinhas verdes, né, pessoal? Então ali é o cloroplasto, é aquilo que vai fazer com que a célula tenha a cor verde, que ajuda na fotossíntese, né? Então a célula vegetal, ela tem essa característica. E aí você vai ter várias organelas, tanto na célula animal quanto na vegetal. Você pode ver lá em cima, na célula animal, são várias organelas. Você tem o núcleo, lá em cima, né? No meio da célula, onde a gente vai ver o DNA, né? Lembrando, pessoal, mais uma dica. Célula só tem um núcleo, né? Célula só tem um núcleo. Professor, mas e as organelas? Não, as organelas nós temos várias. Lá em cima você pode ver a mitocôndria, que está corada em azul, tem várias mitocôndrias, né? Você vai ter vários complexos de Golgi, você vai ter várias organelas, mas núcleo, pessoal, só tem um, tá? E lá dentro do núcleo a gente vai ter o famoso DNA, que é o que a gente vai ver mais para frente, ok? Muito bem. Vamos lá. Agora, vamos falar um pouco, eu vou colocar, para introduzir só, uma organela. Ou seja, eu não vou dizer que, eu nem falo que ela é uma organela, por quê? Porque ela reveste a célula eucarionte, certo? Então, a membrana plasmática, o que ela é? Pessoal, ela é aquilo que reveste a célula, aquilo que ajuda a proteger a célula e também serve como fronteira. Eu sempre costumo dizer que essa membrana é como se fosse aquela fronteira onde você vai viajar para um país, você chega lá, você tem que apresentar seus documentos, e aí o oficial lá vai deixar ou não vai deixar você entrar, né? A membrana é a mesma coisa. Algumas substâncias químicas que estão fora da célula querem entrar. Então, a membrana, ela serve como fronteira. Ela vai dizer, olha, você pode entrar ou você não pode entrar, né? Então, a membrana tem essa característica, né? Ela está revestindo toda a célula, né? Toda a parte do citoplasma da célula. Como eu disse aí, ela recepciona nutrientes, ela envia nutrientes para fora da célula, né? E isso é muito importante
para que a célula possa sobreviver, né? Essa membrana, algumas membranas elas são permeáveis demais, outras menos permeáveis. Isso vai depender do que, pessoal? Vai depender de onde essa célula está, né? Se ela está no sangue, se ela está num órgão, no fígado, no rim, no pâncreas. Então, dependendo de onde essa célula esteja, ela vai deixar ou não vai deixar o elemento entrar, ok? Muito bem, pessoal. Então, a princípio, essa foi a nossa primeira aula, não é? Eu coloquei para vocês aí só uma introdução das duas células, né? Coloquei aqui a membrana plasmática para a gente tentar entender qual é a função dela, né? E na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as organelas. E aí nós vamos entrar de cabeça em todas as organelas aí da nossa célula, ok? Muito obrigado e até a próxima.